Autismo nível 1 de suporte. O que será que isso quer dizer? Será que é um autismo leve? Será que a minha criança não precisa de muita ajuda? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. O que é autismo nível 1 de suporte? Então vamos lá. Essa classificação do autismo por níveis de suporte, ela surgiu no DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos usado por profissionais da área da saúde. Então ele divide o transtorno do espectro autista, o famoso TEA, em 3 níveis de suporte. Esses níveis, eles são de acordo com a quantidade de suporte que o indivíduo precisa no dia a dia. Então, autismo é autismo. O que vai mudar é essa quantidade de suporte. Então, de acordo com o DSM-5, o autista nível 1 de suporte vai ser um indivíduo que necessita de suporte. Então, no geral, é um indivíduo que ele tem bastante autonomia, ele tem fala funcional, ele tem algumas dificuldades, porém mais sutis, socialmente falando, e no geral eles realizam bastante as tarefas do dia a dia, mas não significa que essa pessoa não precisa de suporte. O erro mais comum é a gente julgar, né, ou achar que o autismo nível 1 de suporte, ele é leve. Ele é leve para quem? Lembrando, gente, que se a pessoa foi diagnosticada com autismo, necessariamente significa que existem prejuízos, existe um sofrimento. Então, essas pessoas, geralmente, por elas serem muito funcionais, elas acabam mascarando muito, elas aprendem desde cedo, né, a mascarar muitas coisas, a estereotipias, a parecer uma pessoa neurotípica. Então, esse sofrimento, ele é acumulado ao longo da vida e é um sofrimento que ele é silencioso, mas que ele gera ansiedade, depressão. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, mas está muito longe de ser leve. E como geralmente o autismo é o nível 1 de suporte se manifesta? É claro que cada pessoa é única, cada pessoa vai ter o seu jeito, mas no geral essas pessoas elas têm prejuízos, por exemplo, na parte de comunicação e social. Então elas não entendem piadas, elas não entendem ironias, é difícil fazer aquela leitura facial, elas têm dificuldade de iniciar uma conversa para socializar ou de manter essa conversa. Do ponto de vista do processamento sensorial, são pessoas que, no geral, elas têm dificuldade de lidar em ambientes com muitos estímulos, elas têm uma hipersensibilidade sensorial com luzes, cheiros, toques, e geralmente elas costumam se sentir muito cansadas depois de interações. Rigidez e interesses. Então são pessoas que têm muita dificuldade de flexibilidade de pensamento, não gosta de mudanças podem gerar sofrimento, geralmente também tem interesses muito restritos e intensos. E do ponto de vista de emoções e regulação, geralmente essas pessoas elas têm dificuldade de expressar e perceber as emoções, elas ficam muito cansadas e podem ter crises depois de um longo período de interação, como por exemplo, geralmente são pessoas funcionais que trabalham, então depois de um dia inteiro ali dentro do escritório, isso pode gerar uma crise. E geralmente uma coisa muito comum, essas pessoas elas precisam se isolar para poder voltar a se regular. Uma coisa muito importante a gente ressaltar aqui é um masking, né, que é uma camuflagem. Então, por conta das pessoas que estão dentro do nível 1 de suporte serem muito funcionais, geralmente elas aprendem desde cedo a parecer o mais neurotípico possível. E isso acaba fazendo nós, pais, não perceber que elas precisam de suporte e muitas vezes essas crianças não recebem o suporte que elas precisavam. E isso vai gerando um esgotamento emocional e perda de identidade, porque elas aprendem a fazer esse masking. Então é uma coisa muito importante que a gente precisa prestar muita atenção. Como eu disse ali no início, não é leve. O preço que elas pagam por estar fazendo esse masking é muito alto. Então essas pessoas, elas com certeza, apesar de menos comparado ao nível 2 e nível 3 de suporte, elas também precisam. Então elas precisam de rotina, de previsibilidade, fazer terapia, às vezes uma terapia ocupacional por conta da parte sensorial, enfim, adaptações escolares. Com certeza tem várias maneiras de oferecer suporte para essas pessoas. Lembrando, gente, que o nível ele não define o potencial,
ele é apenas para dar um parâmetro para a gente entender o tanto de suporte que essa pessoa autista precisa. Então, no geral, as pessoas que estão no nível 1 são pessoas que vão trabalhar, vão estudar, vão se relacionar, vão ter autonomia, elas vão ter uma vida super funcional. Mas, lembrando sempre que a autonomia não significa a ausência de suporte. Então é isso, se você desconfia aí que seu filho, que seu aluno, algum parente possa ser autista a nível de suporte, procure um profissional. A gente tem que sempre lembrar e bater nessa tecla que intervenção precoce ela vai beneficiar muito essa pessoa autista, ela é importantíssima. Quanto mais cedo a gente identificar, mais cedo a gente fazer as intervenções, maiores vão ser as chances dessa pessoa se desenvolver, maiores vão ser os benefícios e essa pessoa vai poder ter uma vida plena com muita qualidade de vida. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, deixa o seu like, compartilha com alguma família se você acha que vai fazer sentido para essa família e a gente se vê no próximo vídeo.